falar do Corinthians se preparando para o clássico de amanhã contra o São Paulo. Vai ter a volta do Hugo Souza, essa Maicon, e aí? O Hugo Souza e o Maicon têm chance. Foram treinar uma parte do treino de ontem. Então vamos saber hoje como vai ser. Ainda é terça-feira, o jogo é quinta. Eu acho que os dois têm chance. O Ranieri até agora não apareceu muito no campo, tinha tido um problema muscular. Esse eu acho que a chance é bem pequena de ir pro jogo. Mas o Hugo, com alguma chance, eu até tô estranhando, tá uma demora muito grande, né? Tomou uma paulistinha e tal, mas normalmente uma paulistinha, ele tomou lá contra o Grêmio, já ficou fora depois do outro jogo, cortado da seleção. Estranhando um pouco essa demora aí do Hugo, mas tem chance sim de jogar na quinta. O Maicon também, que ficou fora de treino aí no final de semana e tal, mas também tem chance. O Ranieri, que eu acho que não. E agora a dúvida fica em relação também ao Memphis. Ele jogou ontem, jogou 64 minutos, foi retirado, assim como a maioria dos titulares, já estava ganhando, classificando para a Copa, deu tudo certo, o Holanda está na Copa e tal. E ele foi retirado do jogo. Então, no caso a europeia, por mais que é mais longe, só que eles fazem uma data FIFA sempre muito mais decente do que a nossa, né? Ou joga no domingo ou joga na segunda. Não tem terça, quarta-feira, essas loucuras que a gente está fazendo na América do Sul com as nossas seleções aqui. Então jogou na segunda. Então ele chega ainda hoje ao Brasil, a expectativa, talvez treine amanhã no CT e vá para o jogo na quinta-feira. Se fosse quarta, era banco, certamente, que é o que aconteceu na Vila Belmiro. Quando ele volta, fica no banco e só entra no segundo tempo. Como é na quinta, eu acho que tem chance do Memphis jogar como titular, lembrando que o Garro fez o serviço, fez a proeza de tomar o cartão amarelo, o terceiro aos 51 do segundo tempo, tá fora. Na quinta-feira, Rodrigo Garro não joga. Mas o Corinthians tem menos problemas que o São Paulo, vai? Sim, não dá nem pra comparar. Não dá pra comparar. Não dá nem pra comparar. É possível, acho que jogue o Bidon na função do Garro, como jogou várias vezes, 3 volantes, dupla de ataque. Dupla de ataque, é isso aí. Talvez seja. O time que, aliás, começou contra o Flamengo, 3 volantes, Bidon e os dois. Você falou do Memphis. O Memphis jogou ontem, vamos combinar. Isso, jogou ontem. É possível. Sério, tá falando que o Flaco vai jogar hoje, amanhã e tal. Não, na verdade, assim, né? Só para deixar. São coisas diferentes, né? O Memphis, o Vessone falou bem, até jogar no Corinthians, ele passava também por datas FIFA que acabavam segunda-feira ou domingo. E o próximo jogo dele era só no final de semana, na rodada do Campeonato Espanhol ou de outro lugar. Agora ele tem que jogar no meio da semana, que é essa aberração. Em outro continente, detalhe. E ele é um cara que já tem 30 e poucos anos, tal, não sei o que lá. Sim, reclamou da outra vez, mas acho que hoje você tem um cenário diferente. Primeiro, quando joga em casa. Segundo, tem um dia a mais de descanso, então acho que é possível que ele jogue, sem fazer bico. Ó a sequência do Corinthians aí, na tela, pra vocês. Temos. Encara o São Paulo em Itaquera, depois viaja para pegar o Cruzeiro, depois o Botafogo em casa, Fortaleza fora e Juventude em casa. O que o Corinthians certamente quer, ele tá com 42 pontos, né? Que não salva ninguém, 42. O mínimo que tem que fazer, aquela aberração da derrota pro Ceará, esse é o preço. É chegar logo no tal dos 45, e aí você vê o que acontece nos 2 próximos jogos. Ganhou do São Paulo, vai a 45, livrou do rebaixamento. Deixa eu ver o que acontece aqui, Cruzeiro e Botafogo. Ganhei os 2, eu tô a 3, 4 pontos da zona de Libertadores, mesmo em direta, eu vou fazer um cenário. Não tenho mais chance, abriram, não tenho o que fazer. Ele vai pegar Fortaleza e Juventude, eu não tenho a menor dúvida. Ele vai falar, acabou, esquece, não vai ninguém para Fortaleza, vou cuidar também contra o Juventude, eu tenho daqui 2 dias tem o Cruzeiro pela Copa do Brasil. Aí esquece o Corinthians faltando esses 2 jogos. Vai cuidar de jogadores e aí faz a preparação pro Cruzeiro. Acabou esse Juventude, 3 dias depois tá Mineirão valendo Copa do Brasil. Então, esses 2 últimos jogos vai depender, claro, da pontuação que fizer nos últimos 3 e da situação na Libertadores. E aí, então, Mas se ele tiver aí, sei lá, 3... São Paulo, Cruzeiro e Botafogo, ele faz 7 pontos. Ele vai entrar na briga pela Libertadores. Sim. Aí mesmo assim ele vai... A não ser que o Fluminense saia ainda pontuando muito, né? Já tem uma diferença hoje de pontos. Eu sei, mas aí ele tá na briga. Aí ele vai largar mesmo assim? Mas tem que estar muito na briga, faltando 2. Tem que estar muito na briga. Senão não vale a pena. Entre o Botafogo e o Cruzeiro da Copa do Brasil são 10 dias, né? Esses 2 jogos que o Vessone falou, entre esses...
2 jogos, né, Fortaleza e Juventude. Tiro curto. Pode ser que ele tenha... Então, mas vamos lá. Para o Corinthians estar na briga, ele tem que ganhar do São Paulo, do Cruzeiro e do Botafogo, é isso? Basicamente é isso. Esquece. Porque a distância... Os 3? Não necessariamente. Para não? ser o 8º, não. Né? Ele teria que fazer o quanto? 7 hoje pontos? É para ser o 7º só. Então... Não tem o 8º. É aquilo, não tem o 8º. É. O 7º é difícil mesmo pegar. Qualquer um desses é difícil pegar o 7º. Então, mas o 8º, que até chegar o jogo contra o Fortaleza, ele já vai saber se vai ter ou não. 9 pontos do Fluminense com aquela aberração da derrota pro Ceará. Poderia estar 6 com Fla-Flu, ou seja, tem chance do Fluminense perder. Você ganha do São Paulo, você tá 3. Aí tem jogo. Mas você tá 9 agora. Então, É que é diferente, né, Tironi? Muito difícil. O Corinthians concentrar esforços nessa fatia final do Brasileiro para jogar uma pré-Libertadores é muito diferente de você jogar uma semifinal de Copa do Brasil. Se você é o título, você ganha o campeonato, a vaga direta na fase de grupos da Libertadores, tudo. E 80 conto. E 80 conto no... Né, uma vaga na pré, que o Corinthians já viu como é que foi a pré do Corinthians. Pré. Bom, o Corinthians como mandante no Brasileirão não foi um bom mandante, né? Assim, considerando que o Corinthians é muito forte em casa. Olha aí, a gente tem os números. E tem impacto no rebaixamento, né? Se o Corinthians tiver tirar o pé nos últimos 2 jogos. Dependendo se o Fortaleza e o Juventude chegarem com chance, tem mesmo, tem razão. Cadê os números? Olha lá, ó. O Corinthians como mandante, foram 16 jogos, 7 vitórias, 4 empates e 5 derrotas. É o pior desempenho em casa, não é isso? Não é pior, mas ele é ruim. Hoje o Corinthians é o 14º em casa só, o que para ele realmente é muito pouco. Eu falei aqui, é o maior número de derrotas em brasileiros, desde que o estádio foi construído, são 5 derrotas. O time do ano passado, que ficou 22 rodadas na zona de rebaixamento, ninguém foi Itaquera e ganhou. Aliás, só foi o líder e campeão Botafogo. Uma derrota, mesmo com aquele time ruim. Não dos reforços, Memphis, da reta final. Não, a maior parte do campeonato jogou com time fraco. Matheus Araújo, um monte de jogador fraco e não perdi em casa. Não vou ganhar, mas também não vou perder. E pontuava. Esse ano tem 5 derrotas no Brasileiro, cara. Isso pro Corinthians é muita coisa. Na pandemia perdeu 4, sem o ambiente do seu torcedor. 4. Este ano tá, pra mim, é um absurdo perder 5 em casa. Talvez se os jogadores do Dorival não tivessem essa noção, eles têm que ter, que é o pior desempenho no estádio desde que o estádio foi construído em Campeonato Brasileiro. Bom, e aí o desempenho do São Paulo como visitante. São 16 jogos também, 4 vitórias, 5 empates, 7 derrotas, 35,4%. É um aproveitamento... Não é tenebroso, mas também não é tão bom. Não, né? mas por ser visitante tá bem ok. Viu? Não. Normalmente se tem muito menos. Tá ok. É a posição do time no campeonato. Né? Exato. Exatamente. É a posição do time no campeonato. E lembrando que Corinthians e São Paulo, por aquelas coisas da tabela, além do segundo turno, às vezes pegar o brasileiro com o mando de São Paulo, e sobretudo na fase de grupos do Paulista, o mando, às vezes só joga um majestoso, o mando estava sendo de São Paulo. Nos últimos 7 majestosos, 5 o Corinthians jogou de visitante. 5 de 7. Enfim, volta a pegar o São Paulo na sua casa depois de algum tempo. O Corinthians que não ganha do São Paulo há 6 jogos. 6 jogos. E nesse período foram 2 jogos em Itaquera. O empate, aquele 2-2, que o Gustavo Mosquito fez o gol lá e o Coronado, enfim, de fora. Carlos Miguel deu um... Isso, deu um empurrão lá no Luciano, o Caleri e tal. E o 2-1, que é a única vitória do São Paulo em campeonato dentro de Itaquera, nesses 10 anos do estádio, é aquela única vitória. O São Paulo segue ainda sem ganhar em brasileiros. Desde que o estádio foi construído, nunca ganhou do Corinthians em brasileiros lá em Itaquera. Mais interessante é o que ele fala sobre o Corinthians, tá? Aos 3 minutos e 20 segundos do vídeo é quando ele fala sobre o Corinthians, meus queridos. Se for possível a gente passar dele no podcast do Prieto. Eu vou tampar bem, pessoal, com direitos autorais no meio da tela, porque eu não tenho autorização desse programa específico do meio aí que vai passar o Luxemburgo falando pra postar. Mas o que importa é o áudio, dá pra ouvir bem, dá pra entender bem. Então se liga só no que ele falou da dívida do Corinthians, Luxemburgo. É absurda? Não é 2 milhões e 700? 2 milhões. É um absurdo, né? Pro tamanho do Corinthians? É. É uma dívida alta. É um absurdo. É nada. Você acha que não? É nada, rapaz. 2 bilhões. É nada. Potencial para fazer isso. É nada. Deixa eu te falar por que não é nada. Eu vou falar, de repente vão fazer aí. Tudo bem, eu falo, não me interessa quando também não é isso aí. Me dá pra mim e me dá 5 anos pra tu ver só.